Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 27ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Bezebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhes um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Bezebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Bezebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau saiu de um homem, fica vigiando em lugares desertos à procura de repouso, mas não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chegar e encontrar a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amores, o Evangelho de hoje, Jesus é questionado, é provocado e querem desqualificar a graça de Jesus em expulsar demônios, e aí os próprios demônios trabalham contra a eles mesmos. Jesus mostra exatamente isso. Se os demônios estão divididos contra si mesmos, então o reino dividido não consegue construir uma casa. Uma casa dividida não consegue ser edificada. Jesus disse isso para mostrar com clareza que há uma contradição e que ele sabe, que Jesus sabe que eles são maus. Então, veja bem, eles expulsam, eles acusam Jesus de expulsar o demônio, dizendo que ele expulsa pelo nome de Bezebu, que é os príncipes dos demônios. E aí Jesus faz esse diálogo muito interessante. Mas o que mais me chama a atenção aqui, nesse evangelho de hoje, é exatamente a capacidade de Jesus de mostrar para aqueles que assistem, porque eles que acusaram Jesus tinha plateia. E Jesus quis mostrar e mostrou para a plateia que ele expulsa demônio com o dedo de Deus, com o poder de Deus. Isso aqui é muito claro. E aí,
uma coisa muito interessante aqui: se um homem forte, bem armado, guarda uma casa e o outro mais forte ainda luta contra ele, ele entra na casa. Já mostrando a preocupação, o cuidado que nós devemos ter de não darmos brecha para o espírito do mal, para o espírito do mundo penetrar, entrar, fazer morada em nós. Por que Jesus expulsou o demônio? Porque o demônio estava habitando numa casa que não era dele, numa pessoa que era de Deus e que não era para estar investida do demônio. E Jesus vai lá e expulsa. E aí, hoje a palavra de Deus quer nos mostrar esse cuidado que eu e você temos que ter para não facilitarmos para a ação do mal. Quando um casal vem falar para mim, ou alguém, né? Um namorado ou a namorada, enfim, os noivos, enfim, vem falar sobre a questão da castidade, né? Porque não conseguiram guardar a castidade. Eu sempre digo para eles o seguinte: meus filhos, me falam onde vocês estão namorando, que eu vou dizer como vocês estão namorando. Então, se dá a brecha, se dá a oportunidade, se faz a oportunidade. Entender que o demônio, ele é oportunista. Ele se alimenta de oportunidades. Não é de fraqueza. Não é da fraqueza que o demônio se alimenta. Ele se alimenta da nossa abertura, facilidade. Se facilita, o demônio entra. E nós não podemos permitir que o demônio faça morada em nós, porque o nosso corpo não foi feito para ser morada do demônio. Então Jesus deixa bem claro isso. Um evangelho bem longo, mas é muito objetivo. Jesus se autodefende e mostra a verdade. E mostra que os fariseus estão mentindo, estão o acusando de algo que não é verdade, e os fariseus sabem que não é verdade, mas o discurso de Jesus não é atraente para os fariseus. E aqui é que mora o grande perigo de nós deixarmos sermos seduzidos pela ganância, pelo poder, nos deixarmos seduzidos pela fama, e aí é tudo brecha para o espírito do mal agir. Então nós somos hoje provocados por Deus para que, de fato, nós consigamos enfrentar as dificuldades sempre colocando o nosso coração em Deus, sempre trazendo nossa vida para Deus, sempre buscando uma comunhão maior com Deus. Que nós possamos hoje nos alegrarmos e testemunharmos essa alegria de estarmos em Deus e participarmos da vida e da comunhão com o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça de sermos fiéis ao nosso Senhor, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça, a felicidade de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Dê a graça para o nosso Instituto subsistir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.